Olá pessoal, vamos continuar aqui com os remédios constitucionais. Vamos falar agora sobre o mandado de injunção e também sobre o habeas data. Para que serve o mandado de injunção? Temos lá no artigo 5º, inciso 71 da Constituição. Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais, das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e cidadania. O que são esses direitos, prerrogativas, direitos constitucionais, de que fala aí o inciso 71? Todos os direitos e garantias previstos dentro da Constituição e que necessitam de uma norma regulamentadora. Então, podemos dizer que o mandado de injunção é destinado às normas constitucionais de eficácia limitada, ou seja, aquelas que o Constituinte exigiu a edição de uma norma regulamentadora para que o direito pudesse ser efetivamente exercido. Tanto aquelas normas de caráter programático, ou seja, que estabelecem programas futuros para o administrador público e o legislador, principalmente de ordem de natureza social, quanto aquelas normas também de princípio institutivo, organizativo, impositivas. O que são normas de princípio institutivo? Que tratam da organização e do exercício dos poderes do Estado, da organização dos órgãos, da administração, e que exige uma norma lá que a Constituição, os órgãos, a Justiça poderá instituir juizados especiais. Não é uma norma impositiva, é uma norma autorizativa. Quando a Constituição diz que os tribunais de justiça dos estados poderão instituir juizados especiais, elas não estão obrigando o Estado. Mas há outras normas em que o Constituinte obriga a que o Estado ou o município institua, por exemplo, os tributos de sua competência, obrigatoriamente, ou que estabeleça determinadas regras de organização, e nesse caso há necessidade de edição de normas, e quando essas normas não são editadas, o que adianta você ter um direito consagrado na Constituição se esse direito não é exercido, não é verdade? Então, para isso existe o mandado de injunção, para instar tanto o Estado legislador como o Estado administrador a darem concretude ao direito ao programa normativo constitucional. Ok? Bom, então, primeira coisa, o direito deve estar previsto na Constituição e não em qualquer norma infraconstitucional. Ok? Então, o direito tem que estar previsto na Constituição da República. Então, tem que ser uma norma regulamentadora de eficácia limitada, de princípio programático, ou definidora de princípio institutivo de natureza mandatória ou impositiva. E essa omissão deve inviabilizar o exercício de um direito ou de uma liberdade constitucional. Também é exigido o transcurso de um prazo razoável para a edição da norma. Ok? Então, um prazo razoável para a edição da norma também é um requisito, Vamos dar um exemplo, por exemplo, de princípio institutivo ou organizativo. É o que está lá no artigo 33 da Constituição. A lei disporá sobre a organização administrativa e judiciária dos territórios. Vamos supor que existe um projeto em andamento no Congresso Nacional para dividir o estado do Amazonas, por exemplo, e criar o estado dos Solimões. Então, uma vez que ser criado, por exemplo, um território dos Solimões. Caso seja criado o território dos Solimões e não houver sido editada a norma exigida pelo artigo 33 da Constituição, então o governador do território, de direito, poderá entrar com o mandado de injunção para instar a União a editar essa norma faltante. Ok? Bom, algumas teorias que a gente precisa conhecer aqui. Nós vamos falar de 4 teorias que vão cair na sua prova
e que vão dar o tom de como essa concretude, né? Às vezes o STF determina a edição da norma e não dá prazo, às vezes o STF determina a edição da norma e também dá o direito, no caso concreto. Às vezes o STF diz qual é a norma a ser aplicada. Então, cada tipo desse tem uma teoria vinculada. Então, por exemplo, a teoria concretista individual intermediária vai cair com esse nome na sua prova. Quando o Supremo determina a edição da norma faltante, estabelecendo prazo para a feitura da lei. Inclusive está previsto na Lei do Mandado de Injunção 13.300 de 2016, tem que ler essa lei, lá no artigo 8º. A teoria concretista individual. O tribunal não aguarda a elaboração da norma, mas cria a solução e implementa diretamente o direito reivindicado na ação no caso concreto. Por isso é que é individual. No caso concreto. Concretista geral, decisão que formata diretamente a norma ou indica qual norma deve ser aplicada a uma situação, mas com efeito erga omnes ultra partes. Então, na teoria concretista geral, por exemplo, lá no julgamento daqueles MIs, do mandado de injunção coletivo 701, 702, que exigiam que a União editasse a norma sobre o direito de greve dos servidores públicos. Onde é que está previsto isso aí? Está lá no artigo 37, inciso 7º. Vamos lá. Artigo 37, inciso 7º, fala, o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Norma de eficácia limitada de princípio institutivo mandatório. Eficácia limitada. A sua eficácia depende da edição da norma. De princípio institutivo ou organizativo, ligado ao exercício e à organização dos poderes, no caso aqui dos servidores públicos. Obrigatória ou mandatória, o direito de greve será exercício nos termos da lei. Como a União não editou essa lei, o Supremo, na sede desses mandados de injunção coletiva, determinou que se aplicasse a lei de greve do setor privado para o exercício do direito de greve dos servidores públicos, à exceção daqueles serviços essenciais, Polícia militar não pode fazer greve. Então, essa foi a aplicação da teoria concretista geral. Ok? Concretista geral intermediária. Quando em sede de mandado de injunção individual, limitado às partes, a eficácia erga omnes for indispensável ao exercício do direito. Também está lá no artigo 9º, da Lei 13.300 de 2016. Artigo 9º, parágrafo 1º da Lei 13.300, estabelece que no mandado de injunção individual, quando eu dou o direito àquela pessoa para que ela possa fruir desse direito, essa eficácia deve servir não só para ela, mas para os demais, para que esse direito possa ser usufruído. Então, o Supremo estende essa eficácia ao conceder, pela teoria concretista individual, o direito, ela se torna uma teoria concretista geral intermediária, porque o Supremo acabou estendendo, dando eficácia erga omnes, a decisão no mandado de injunção individual. Ok? Essas 4 teorias aí que você tem que guardar. Algumas dicas. Superveniência da lei após iniciado o processamento do julgamento não prejudica o mandado de injunção. Por que não prejudica? Se ele já editou a lei, Jean, o que adianta ter o mandado de injunção? Porque o Supremo pode, a partir da aplicação do caso concreto, por exemplo, retroativamente aplicar os parâmetros retirados das normas da nova lei. Então o Supremo decidiu que mesmo que o poder público tenha editado a lei que estava faltando durante a tramitação do mandado de injunção, isso não prejudica o andamento do mandado, porque o próprio judiciário pode se aproveitar, o Supremo pode se aproveitar das normas dessa lei nova para aplicar as situações pretéritas que não fruíram daquele direito, que não tiveram, digamos assim, não conseguiram se valer daquela norma para fruir o seu direito, certo? Bom, outra coisa, não existe referência a mandado de injunção coletivo na Constituição. Então, se você for lá no inciso 71 do artigo 5º,
Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta da norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas referentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Não fala em mandado de injunção coletivo. Mas o Supremo, mesmo antes da edição da Lei 13.300 de 2016, ele já previa cabível o mandado de injunção coletivo. Assim como tem o mandado de segurança coletiva, ele já admitia o mandado de injunção coletivo, tanto que ele admitiu o MI 701, o MI 702, sob o direito de greve dos servidores, que foi decidido lá em 2008, antes da Lei 13.300. Ok? Muito bem. Em seu artigo 14, a Lei 13.300 manda aplicar subsidiariamente as disposições da Lei do Mandado de Segurança e do Código de Processo Civil. Então, isso aqui vale para a tramitação do MI. Ok? Quem são os legitimados ativos? Qualquer pessoa física ou jurídica que se afirme titular do direito ou da liberdade, ou das prerrogativas albergadas pelo referido instrumento faltante. E como impetrados, quem fica no polo passivo? O poder, órgão ou autoridade com prerrogativa para editar a norma regulamentadora. Ok? E quem pode impetrar o mandado de injunção coletivo? Ministério Público, quando a tutela do direito requerido for especialmente relevante. Partidos políticos com representação no Congresso Nacional, mas aqui ele funciona como legitimado especial. O que é legitimado especial? Isso vale para partido político, para organização sindical e entidade de classe e associação. Esses 4 podem impetrar o mandado de injunção coletivo, mas eles são legitimados especiais. Ou seja, o direito tem que estar vinculado aos filiados ao partido, aos filiados do sindicato, aos integrantes da associação. Então não pode o partido político, por exemplo, impetrar o mandado de injunção sobre um direito que não tenha nada a ver com os filiados da agremiação política. Não pode uma associação, por mais altruísta que ela seja, impetrar o mandado de injunção coletivo para exigir a edição de uma norma que não tem a ver com os direitos dos associados. Então, cuidado com isso. Lá na ação direta de inconstitucionalidade, a gente vai ver que alguns legitimados da ADI também são legitimados especiais. Mas aqui é diferente. Esses legitimados especiais, por exemplo, partido político não é legitimado especial lá para ação direta de inconstitucionalidade. O partido político ele pode impetrar a ação direta de inconstitucionalidade sobre qualquer assunto. Ele é legitimado universal. Mas, para efeito de mandado de injunção coletiva, ele é legitimado especial. Ok? Bom, Defensoria Pública também pode impetrar o mandado de injunção coletivo. Joia? E aqui algumas diferenças entre o mandado de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Então, mandado de injunção serve para caso concreto. A ação de inconstitucionalidade por omissão é a proposta no controle abstrato, sem necessidade de uma violação concreta a um direito subjetivo individual. O mandado de injunção pode ser intentado por qualquer pessoa, física ou jurídica, impedida de exercer determinado direito. A ação direta de inconstitucionalidade por omissão está prevista lá na Lei 9889, né, de 1999, só para os legitimados previstos para a ADI. Desculpa, 9689. Só para os legitimados. Então, para impor uma AIPO, ação de inconstitucionalidade por omissão, a Lei 9868 de 1999, né? Confundi geral aqui. Lei 9868 de 1999, somente os legitimados para impetração da ADIM, que estão lá no artigo 101 da Constituição, é que podem impetrar a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Para o mandado de injunção, seja individual, seja coletivo, qualquer pessoa física ou jurídica pode impetrar o mandado de injunção, desde que seja titular do direito violado pela ausência da norma regulamentadora. Tranquilo? Pode ser julgado o mandado de injunção
pelo Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior de Justiça, pelo Supremo. A competência da ação de inconstitucionalidade é exclusiva do STF. Beleza? Fazer umas questõezinhas. Compete ao Supremo processar e julgar originariamente o mandado de injunção quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição do TCU. Correto, lembra? O andar de cima, a galera do andar de cima, Procurador-Geral da República, Tribunal de Contas da União, Senado Federal, Mesa da Câmara, Mesa do Senado, comandantes da Marinha do Exército, comandantes da Marinha não, mas Presidente da República, Senado, toda aquela galera do primeiro escalão, né? Isso vale para habeas corpus, mandado de segurança e também mandado de injunção. Por isso que eu fiz o quadro aqui na frente, né? Para diferenciar. Olha aqui. Quando a elaboração da norma regulamentadora for atribuição da Câmara dos Deputados, Senado, das mesas, Tribunal de Contas da União, Tribunais Superiores ou do próprio Supremo, né, você tem o mandado de injunção impetrado no STF. E quando é que vai para o STJ? Quando a norma regulamentadora for atribuição de órgão, entidade, autoridade federal, da administração direta ou indireta, excetuados os casos de competência do Supremo, da Justiça Militar, da Justiça Eleitoral, do Trabalho e da Justiça Federal. Ok? Essa distinção que você precisa fazer, que está lá no STF, está lá no artigo 102, do STJ está no artigo 105. O artigo 102, inciso 1, trata das competências originárias do STF. O artigo 105, inciso 1, trata das competências originárias do STJ. O artigo 102, inciso 2, trata das competências irrecursais. Então está aqui em recurso ordinário, mandado de injunção, decidido em única instância pelos tribunais superiores, se denegatória a decisão. Ok? E o TSE, decisões do Tribunal Regional Eleitoral, que denegarem o mandado de injunção, vão para o TSE. Joia? Mais uma questão aqui em relação ao mandado de injunção, a teoria concretista individual intermediária dispõe que a decisão tomada diante de omissão legislativa implementa diretamente o direito reivindicado. Não. Lembra que a teoria concretista individual intermediária, ela vai determinar a edição da norma faltante, estabelecendo um prazo para a feitura da lei. Ela não determina o direito. Quem determina o direito é a teoria concretista individual. Individualmente, ela já oferece o direito. Mas a teoria concretista individual intermediária, por que é intermediária? Porque ela aguarda a uma intermediação, um prazo para a feitura da norma. Se nesse prazo para a feitura da norma, o Poder Executivo ou o Poder Legislativo não editarem a lei, aí o Supremo decide, né, qual norma se aplica, qual direito se aplica. Certo? Vamos em frente. Vamos falar agora sobre o habeas data. Conceder-se habeas data para conhecimento, inciso 72 do artigo 5º, relativo à pessoa do impetrante, constante do registro de banco de dados de entidade governamental ou de caráter público. B. Para a retificação de dados quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então, lembra a diferenciação que eu fiz com vocês do mandado de segurança para o habeas data? Mandado de segurança eu impetro para quê? Para ter conhecimento de informações de caráter de interesse particular ou geral, direito de petição, direito de obtenção de certidões. O habeas data é só para informações relativas à pessoa do impetrante, informações pessoais, constantes de banco de dados público ou de caráter público. Ok? Então, esse é o requisito. Ou para retificação desses dados. Quando prefira fazer por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Então eu vou, né, a administração negou que eu tivesse acesso a esses dados para retificar, eu entro com o habeas data para fazer isso. E a lei do habeas data, a lei 9.307,
né, 9.507 de 97, estabeleceu terceira possibilidade para impetração do HD, que é para anotação nos assentamentos do interessado de contestação ou explicação sobre dado verdadeiro, mas justificável e que esteja sob pendência judicial ou amigável. Então, quando eu quiser fazer também uma contestação ou justificação sobre um dado que consta no meu banco de dados ali, não é? E que está pendente ainda de uma decisão judicial ou amigável, eu tenho a possibilidade de impetrar esse habeas data para fazer uma anotação, né, sobre essa informação, ok? E o banco de dados de caráter público, né? Lá na Lei 9.507 de 97, no parágrafo único do artigo 1º, considera esse caráter público todo registro ao banco de dados contendo informação que seja ou possa ser transmitida a terceiros, que não sejam de uso privativo do órgão ou entidade produtora ou depositária das informações. Então, serviço de proteção ao crédito, firma de assessoria, né? Fornecimento de mala direta, né? Tem acesso à informação. O cara recebi uma informação do Banco Santander, sabe meu nome, sabe onde eu moro, a cor do meu cabelo, né? Sabe tudo sobre mim. Onde é que ele pegou essa informação? Bom, eu quero ter acesso a esse banco de dados. De onde ele buscou essa minha informação? Né? Que database ele buscou isso aí? Né? Então, eu tenho o direito de ter acesso a essa informação através do habeas data. E o habeas data, ele é uma hipótese de justiça de jurisdição una condicionada. O que quer dizer isso? A exceção à jurisdição una. Antes de eu impetrar o habeas data, eu tenho que comprovar a negativa da administração em me fornecer a informação pleiteada, ou a retificação dos dados, ou o assentamento. Então, trata-se de um anterior indeferimento do pedido de informação é que me autoriza a entrar com o habeas data. Se eu não tivesse anterior indeferimento administrativo, a justiça não conhecerá da ação, né? Então, o que diz lá o artigo 5º, né, sobre a inafastabilidade, né, da jurisdição constitucional, né? Olha lá o inciso 35 do artigo 5º. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Ou seja, eu posso levar qualquer lesão ou ameaça ao meu direito ao Poder Judiciário. Mas existem 3 hipóteses em que, primeiro, eu tenho que percorrer a instância administrativa. Primeira, habeas data. A segunda, justiça desportiva. O habeas data, basta uma negativa da administração. Eu não preciso esgotar o processo administrativo para entrar com habeas data. Na justiça administrativa, eu preciso esgotar a justiça desportiva, eu preciso esgotar as instâncias da justiça desportiva para aí entrar com uma ação judicial. Então, vamos supor que o Palmeiras porque quer reconhecer o seu título do Mundial. Ele tem que entrar na justiça desportiva, esgotar as instâncias do Tribunal Desportivo, para aí então ir buscar o judiciário. E uma terceira hipótese da jurisdição condicionada é a descumprimento de súmula vinculante por ato administrativo. Então, se o presidente da República descumpriu uma súmula vinculante, o Tribunal de Contas da União descumpriu uma súmula vinculante, eu também preciso, né, ter lá o esgotamento das instâncias administrativas para a negativa administrativa para impetrar a reclamação contra o descumprimento dessa súmula. Beleza? Bom, não cabe também a aplicação de prazos decadenciais ou prescricionais em relação à impetração do mandado de injunção. Eu posso entrar com mandado de injunção a qualquer tempo. Lembrando, prazo decadencial é o prazo que eu tenho do direito em si, para exercício do direito, né? Então, por exemplo, prazo decadencial lá da Lei 6.830, da Lei de Execuções Fiscais. Desde o momento do ilícito fiscal, a Receita tem 5 anos para constituir o crédito tributário. Depois você tem mais 5 anos para cobrar em ação esse crédito tributário.
prazo prescricional. Prescrição diz respeito ao direito de ação. Decadência diz respeito ao direito em si. Então, a constituição desse direito, tornar esse direito exequível, constituir um título executivo, seja judicial ou extrajudicial. Esse é o prazo decadencial. Nenhum desses prazos se aplica ao mandado de injunção. A qualquer momento eu posso adentrar com o habeas data, desculpe. A qualquer momento eu posso adentrar com o habeas data. Não se sujeita nem a prazo decadencial, nem a prazo prescricional. E é uma ação gratuita, mas exige advogado. É uma ação gratuita, mas exige advogado. Ok? Para frente. E a prioridade no seu processamento, né, conforme a lei, lá também a lei 9.530, 97. Em primeiro lugar, você tem o habeas corpus, depois o mandado de segurança, em terceiro lugar o habeas data, em quarto lugar o mandado de injunção. Então, coloca nessa prioridade no processamento, né, das ações. Suponhamos que você tenha essas ações com os mesmos polos ativo e passivo, ou a mesma causa de pedir, ou vinculado uma a outra, elas têm, né, prioridade no processamento, inclusive na hora de decidir lá no juízo quem que vai dar andamento primeiro. Em primeiro lugar, habeas corpus, segundo, mandado de segurança, terceiro, habeas data, quarto, mandado de injunção. Okay? Alguns entendimentos sobre o habeas data. Habeas data não serve para obter vista de processo administrativo. Olha só, lembra que a gente viu lá? Para processo administrativo, usa o mandado de segurança. O habeas data também não serve para sustar a publicação de matéria em sítio eletrônico. A via adequada seria o mandado de segurança ou a tutela provisória de urgência lá do CPC de 2015. O habeas data também não serve para buscar conhecer a identidade dos autores de agressões e denúncias anônimas. De novo, esse aqui é o mandado de segurança. O mandado de segurança tem caráter subsidiário em relação ao habeas data também. O habeas data é garantia constitucional adequada para a obtenção pelo contribuinte de dados concernentes a pagamento de tributos constantes de sistemas de informatizados dos órgãos de administração fazendária. Eu tenho o direito de impetrar habeas data. Se a Receita do Distrito Federal, se a Receita de São Paulo, do Paraná, não me informar, não me der informações sobre os meus pagamentos ou sobre o que eu estou devendo ao fisco estadual ou federal, eu entro com habeas data para ter essa informação constante desses bancos de dados. Caso haja negativa da Receita em me informar. Basta uma negativa. Certinho? Questões. A CF, a Constituição Federal, assegura a todos, independentemente do pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartição pública para a defesa de direitos, esclarecimento de situação pessoal. Nesse sentido, não sendo atendido o pedido de certidão, por ilegalidade ou abuso de poder, o remédio cabível será o habeas data. Não, né, gente? Já estamos batidos nisso aí. O remédio cabível para a obtenção de certidão, informação de interesse pessoal ou geral, direito de petição, mandado de segurança, não habeas data. Ok? Sesgran Rio, Tribunal de Justiça de Rondônia. Caso uma determinada autoridade administrativa se recusasse ilegalmente a fornecer certidão de tempo de serviço requerida por funcionário público que dela necessitasse, a fim de solicitar sua aposentadoria, seria cabível ajuizar o quê? O mandado de segurança. De novo, ok? Não confundir com habeas data. E assim a gente termina, ok? Essa parte aqui de direitos dos remédios constitucionais. Vamos discutir o último remédio, que é a ação popular, no próximo encontro.